Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e vocês já me viram fazer várias avaliações dos fones da Audio-Dream. Para quem não sabe, a Audio-Dream é uma marca brasileira de fones de ouvido personalizados, feitos sob medida para cada pessoa. E eles produzem alguns dos melhores fones que eu já escutei até hoje. Eles começaram com modelos mais tradicionais, de certa forma, tipo a D8, que foi meu primeiro fone deles, inclusive. Só que aos poucos eles foram evoluindo e ousando e lançando modelos cada vez mais sofisticados, principalmente em termos de configurações, né? De tipo falantes utilizados, né? O acabamento evoluiu bastante. Por sinal, o último modelo que eu testei deles, o Omnia, pelo menos até onde eu sei, ele é o único fone custom do mundo que combina armaduras balanceadas para graves com falante planar magnético para médios e eletrostáticos, ou melhor, eletretos nesse caso, para agudos. Tá? Eu realmente não conheço outro fone custom no mercado que tenha essa configuração. E até eu testar o Unique Melody Mesh MK2, o melhor in-ear que eu já tinha testado até aquele momento era justamente o Somnium ST da Audio-Dream. Ainda tenho e ainda amo. Agora, uma coisa que eu sempre pensei que eles podiam fazer era fones que usam falantes dinâmicos para graves. O René sempre disse que era porque os dinâmicos eram lentos para graves, mas eu sinceramente nunca concordei muito com isso. Principalmente quando a gente, sabe, chega e tá falando de fones de nível mais alto, entendeu? Assim, pelo menos na minha experiência, fones dinâmicos podem ser ótimos para graves, com uma resposta muitas vezes mais autoritária e mais cheia do que as BAs e sem necessariamente ficarem lentos ou soltos, tá? Existem, enfim, fones com falantes dinâmicos muito sofisticados. Parece que esse anseio finalmente foi atendido. Eles vêm lançando um número bem significativo de fones ultimamente e um dos mais novos lançamentos é esse cara aqui, que é o Audio-Dream Verteri. Ele está na linha Reference da Audio-Dream e é um fone com um falante dinâmico para graves, duas armaduras balanceadas para médios e dois eletretos, né, ou eletrostáticos para os agudos. Ele não é um fone barato, como é de se esperar da Audio-Dream. Ele custa R$ 8.700 na versão universal e R$ 9.700 na versão sob medida, mas lembrando, a gente está falando aqui de um fone feito à mão, extremamente sofisticado. E hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele. Vou deixar o link na descrição, caso você se interesse pelo Verteri. Fisicamente é o seguinte, eu não vou perder tanto tempo falando sobre ele, porque ele é basicamente como todos os outros fones da Audio-Dream. Ele é um fone que nasceu de um projeto custom e a versão universal é tão artesanal quanto. Ela só não é sob medida. Ela usa um formato tipo único, tá? Mas tem, cara, o mesmo corpo de acrílico, né, personalizado, com várias possibilidades de acabamento, assim, todas muito bonitas. Eles têm essa escolha de materiais e de cores bem criativa que a Audio-Dream tem adotado, assim, essa unidade especificamente. É um amarelo com meio que um cinza esverdeado, assim, muito bonito, com a logo dourada da Audio-Dream. E essa faceplate amarela com meio que uma lâmina aqui de madeira, assim, é muito, muito bonito, principalmente ao vivo. Em termos de conforto e encaixe, ele é ok. Ele não é um fone compacto, então ele fica bastante para fora, mas para mim a experiência é bem satisfatória. Obviamente, a versão custom seria outra história, mas é isso. Assim, ele é meio grande, mas é confortável, tem um bom isolamento, não tenho muito do que reclamar, não. O cabo também é o tradicional, assim, não só tradicional para Audio-Dream, mas também para fones custom em geral. Quem está acostumado com os fones Hi-Fi pode estranhar e achar que é um cabo simples e sem graça, né? Às vezes até, tipo, não resistente, mas definitivamente isso não é o caso. Isso é um cabo feito para fones personalizados para uso em palco, então eles precisam ser finos para serem convenientes, mas são também extremamente robustos para aguentar a porrada do uso profissional. A case também é a case que eles têm usado nos últimos modelos e, sinceramente, entre todas as que eles já usaram, essa é a minha favorita. É tipo uma Otter case, ela é toda de plástico, mas assim, é daquele tipo que, se bobear, dá pra você passar com um carro em cima que vai ficar tudo certo e tudo seguro, né? E ela é bem, tipo, fina nesse sentido, assim. Normalmente essas cases, elas são mais altas, então eu gostei disso daqui. Os outros acessórios que são inclusos é isso daqui, para você prender o cabo, né, e organizar melhor, uma ferramentinha de limpeza e um adaptador para P10. Então, bem tradicional. E no som? Cara, quem acompanha o canal sabe do quanto eu gosto do trabalho da Audio-Dream. O primeiro fone que eu tive deles, como eu falei, foi o AD8. Ainda é um dos fones mais transparentes e detalhados que eu já ouvi na vida.
Mas ao mesmo tempo é um fone que acaba sendo estéreo. Ele não é muito prazeroso necessariamente. Depois teve o Sonium, que seguia um caminho inverso, e é um fone muito mais cheio, intenso, com muito impacto. Depois veio o Somnium ST, que eu tenho, tá? E juntou um com o outro, assim, a transparência e resolução da D8 com a intensidade do Somnium. E teve também um outro fone da Audio Dream, assim, que cara, me apaixonou, ainda tenho também, é o Verso. Ele já traz uma pegada bem mais voltada para um estilo mais tipo tranquilo musical, muito eufônico. Aí você tem o Omnia, que parece meio que a junção do Verso com os médios fantásticos deles. E o Somnium ST, em uma pegada mais de referência. Só que é o seguinte, cara, a questão é que todos esses fones da Audio Dream são fones com uma personalidade que eu considero mais ou menos própria e singular. E eles têm um tuning que, em geral, é diferente da grande maioria dos in-ears que eu testo aqui no canal, que são do movimento, principalmente Hi-Fi. Isso não é bom ou ruim, tá? Não é um juízo de valor. Assim, no final das contas, tuning é subjetivo. Já fiz um vídeo sobre isso, se você quiser saber mais, dá uma olhada aqui em cima, né, onde eu explico bastante essa situação. Mas a questão é que, assim, por mais que eu teste fones que, obviamente, são muito diferentes, né, aqui no canal, é mais comum eu testar fones que pelo menos seguem linhas mais parecidas. Atualmente eu tenho percebido isso, cara, uma certa homogeneização assim, do mercado. E isso eu acho que tem a ver em parte justamente com as marcas buscando por uma sonoridade que agrada mais as pessoas, vamos dizer assim, né? E faz sentido que elas cheguem num lugar parecido. Eu tô falando isso pelo seguinte, eu vou falar um negócio que o René não vai gostar, mas pra mim isso tá longe de ser uma coisa negativa. O Verteri, para mim, o Verteri, é como se fosse um Hi-Fi da Audio Dream. Eu não tenho como medir esse fone de uma forma confiável por aqui, mas eu imagino, cara, que ele não esteja tão distante de uma curva IF neutral do Crinacle. Apesar de talvez ser um pouquinho mais musical, com médios e agudos, principalmente um pouquinho mais comedidos, mas eu acho que ele tá por aí, entendeu? Para deixar claro, é tipo um Hi-Fi dos melhores, tá? Esse fone é sensacional. É uma sonoridade assim com a qual eu me identifiquei muito rapidamente como assim uma coisa muito agradável, muito envolvente e muito correta. Mas vamos lá. Graves. A escolha para usar um falante dinâmico, pelo visto, deu muito certo aqui. São graves do nível técnico do Somnium ST ou do Omnia? Não. Talvez também não tenham a precisão dos graves do AD8, mas, cara, que graves bem resolvidos e prazerosos. Eles são mais fortinhos, mas são mais jogados nos subgraves, então você não tem nenhuma interferência significativa no restante do espectro. Você tem uma resposta com peso, autoridade, com bastante impacto, sem que os graves se tornem soltos, lentos, nada do tipo. Assim, pelo contrário, tecnicamente são graves excelentes, superiores, assim, consideravelmente a alguma coisa tipo o Moondrop Variations, por exemplo. Assim, são, cara, graves gordos, cheios, musicais, mas você não paga nenhum preço em termos de tecnicalidades por isso. Então você pega, por exemplo, uma Around Roof do Nils Fram e, cara, você tem o chão, tem a força, tem o peso dos subgraves, mas você também consegue pegar muito bem cada nuance, cada oscilação dos graves com muita clareza. Assim, aquela sensação que você quase pode passar a mão por cima dos graves, entendeu? O AD8 talvez seja mais seco e mais rápido, mas obviamente é muito menos envolvente. E o Somnium ST já é mais preciso e ainda mais detalhado, mas eu acho os graves do Verteri melhores, por exemplo, que, sei lá, o do Verso ou do Somnium original, entendeu? Médios já seguem uma linha muito natural e bem julgada. Talvez, inclusive, seja, cara, até minha parte preferida do Verteri. A posição no espectro é excelente, sabe? Você tem um pinna gain muito claro, que traz uma ótima frontalidade para a região média, mas numa medida que nunca acaba passando do ponto. Essa é uma coisa que, às vezes, me incomoda em alguns fones, né? Já falei sobre isso. Por exemplo, o Moondrop Variations ou até o Tangent Prism, que são dois dos fones mais sofisticados que eu tenho aqui, tipo Hi-Fis. Isso não acontece aqui. É meio que como a situação dos graves, assim, é um equilíbrio, cara, quase perfeito entre habilidades técnicas e uma resposta mais musical. Eu até arrisco dizer, cara, que em termos de tonalidade, os médios do Verteri são os meus favoritos entre todos os fones da Audio Dream. Assim, eu não sei, cara, mas é que a região média é muito bem julgada, assim, e acerta demais pra mim.
Assim, não é a musicalidade mais extrema do verso e nem a correção, vamos dizer assim, do som no ST, mas aí é que tá. É um belíssimo meio termo entre as duas coisas. Agudos também são excelentes, mas eles são diferentes do que eu imaginava para esse fone aqui. É o seguinte, eu já falei várias vezes sobre como os agudos dos fones da Audio Dream com falantes eletrostáticos são fantásticos porque eles conseguem aliar uma extração de detalhes gigantesca sem serem, no geral, agressivos. Mas eu sempre disse duas coisas. Primeiro, por mais que eu goste, eu sei que vai ter gente que vai pegar, por exemplo, um Somnium ST e achar que aquele fone tem agudos demais. E segundo, eles podem, às vezes, ter um timbre um pouquinho mais fino do que o ideal, entendeu? E serem, talvez, um pouquinho ásperos. Só que sempre existiu uma sensação de claridade muito forte. E eu me lembro de já ter testado, né? Quando eu testei o Moondrop Variations, que usa a mesma tecnologia para o falante dos agudos, assim, possivelmente até o mesmo falante, eu lembro que eu tinha achado muito inusitado o quanto a pegada dele era muito diferente. Por quê? O Variations é muito mais suave, de certa forma, assim, é uma maneira diferente de apresentar esses agudos. Nem parecia exatamente ter os eletrostáticos. Não porque era pior ou ruim. Assim, as vantagens estão ali. Você tem uma resolução muito boa, você tem uma excelente extração de detalhes e tudo mais. Mas, assim, não na mesma proporção de um Somnium ST, por exemplo. Meio que você precisa procurar para achar. Em algum nível é menos técnico do que um Somnium ST, claro, mas tipo, ele não joga os benefícios do falante ST na sua cara, entendeu? A sensação de claridade, ela não é tão forte assim. Só que se você parar para prestar atenção, todos os benefícios eles estão ali, entendeu? O Verteri é exatamente assim. Os agudos parecem tá numa linha parecida com Variations. Eles não chegam a ser recuados, eles são presentes, assim, tem uma ótima extensão, excelente timbre. O timbre, às vezes, até melhor do que do Somnium ST, porque não são mais finos, são muito detalhados. Eles meio que só não chegam dizendo assim, olha pra mim, sou eletrostático, entendeu? Tipo, ele não escancara isso. De novo, você tem a sensação de claridade que você tem com o Somnium ST ou com um Mesh MK2? Não, é um pouquinho menos detalhado também, mas meio que é uma opção, porque parece que musicalidade também foi uma prioridade aqui. Você ter uma resposta mais suave. E quer saber, cara, eu adorei, porque de novo, em muitas situações, um Somnium ST ele vai impressionar muito, mas tem horas que ele pode dar aquela mordidinha, entendeu? O Verteri não vai impressionar tanto quanto, mas ele nunca vai te morder também, entendeu? Eu não acho que ele tá também, né, no nível do Mesh MK2 nesse sentido, porque eu acho que o Mesh resolve esse equilíbrio de uma forma um pouco melhor, porque é basicamente tão musical quanto, mas é mais refinado e resoluto, mas o que o Verteri faz continua sendo absolutamente excepcional. Tecnicalidades são muito boas, também, de novo, do nível do Mesh ou do Somnium ST, não, mas cara, assim, a gente já tá falando de equipamentos, né, Verteri incluso, que estão no topo da cadeia, entendeu? Assim, eu não ouço nenhuma limitação aqui, pelo contrário, assim, não tem nada que eu fale, pô, isso aqui não é muito bom, não, entendeu? Tudo é de um nível muito alto, assim, resolução excepcional, velocidade, detalhamento, transparência. Mas, cara, sabe o que mais me impressionou aqui? Em particular, espacialidade. Eu achei que isso é muito bom em vários outros fones da Audio Dream, né, como o Diablo, por exemplo, ou o Verso, mas, cara, teve vários momentos em que eu tava ouvindo esse fone aqui de bobeira, trabalhando, né, sem prestar tanta atenção assim na música, fazendo outras coisas. E aí eu escutava alguma coisa que me puxava de volta pra música. E uma coisa que ficava vindo sempre, né, me puxando muito, era exatamente a sensação de espacialidade que esse fone traz. Tanto a amplitude no espaço, assim, tipo, cara, profundidade, né, expansão lateral, quanto a precisão no posicionamento dos instrumentos. Assim, é muito boa. Você não tem o grau de recorte do Mesh do ST, mas ele não fica muito atrás. Então, concluindo, gente, o Verteri é certamente um dos melhores fones que a Audio Dream já fez e, consequentemente, um dos melhores in-ears que eu já testei também. Ele tem uma pegada... ele é um pouco diferente de muitos fones da marca, mas eles foram numa direção que eu adorei. Ele abandonou um pouco a correção extrema, vamos dizer assim, em prol de uma coisa que traz um pouco mais de musicalidade, de envolvência, só que de uma forma menos intensa e mais tecnicamente correta do que num Verso, por exemplo. Então, para mim, o resultado é pura naturalidade com uma enorme dose de técnica. Vai para minha lista de recomendações.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.